E aí, GeoHacker, tudo bom? Hoje a gente tem um estudo de caso bem interessante aí de uma nova oportunidade de franquia, beleza? A usina de massas Pocket. É aquela proposta de você, comprar a sua massinha ali na caixinha, tudo bonitinho, certinho, com alguns complementos, algumas opções de molho, etc. Tá? Então eu estou aqui na página dessa franquia e aí a gente vai buscar informações iniciais que nos levem a entender um contexto de perfil de público-alvo, Então, para quem que se destina, aparentemente esse produto? Claro, aqui eu estou trazendo uma visão de imaginamos que é esse público, tá? Mas, por exemplo, entrando em contato com o franqueador, a gente vai conseguir ter essa informação, ou ao menos deveria. Se não existir, já é um problema, porque isso faz parte, o público-alvo que esse produto atende. Tem que ter isso bem claro, porque são justamente esses padrões ou esses dados que nós iremos buscar em termos de análise de geomarketing. Beleza? Então vamos lá, olha só. O que eles têm aqui? Tem o combo, que é para 2 pessoas, como com bebida e sobremesa, beleza? Então tem as opções de massa, as opções aqui dos molhos, Então 4 queijos com iscas de carne, cabernet com iscas de carne, carbonara, carne de panela, tá? Tem algumas opções bem legais, molho de gorgonzola, de nata, estrogonofe, sugo especial. Beleza, as opções mais pedidas, por assim dizer. Então, assim, importante que a franquia ela já traz esse cuidado, Quais são as massas ou os molhos que as pessoas mais pedem? Então, aqui provavelmente estão os mais. Eu não vou fazer uma pesquisa, mas poderia usar o ChatGPT, poderia ir no Google pesquisar. Quais são os tipos de massa que as pessoas mais consomem? Quais os tipos de molhos de massa que as pessoas mais consomem? E isso nos ajuda a entender o produto, Se o produto ele foi pensado considerando isso. Porque isso é importante. Se a gente tem poucas opções limitadas de produto, a gente tem que ter aquilo que tem mais saída, Bueno, o que mais? Aqui, então, os condimentos que você pode agregar, Tem essa outra opção aqui, mac and cheese original, então mais algumas opções. Yakisoba, então tem a opção de yakisoba, isso é interessante, tem muitas pessoas que gostam de yakisoba, essa opção japonesa, certo? Tem opções aqui para dividir, para compartilhar. Os doces, e aí aqui que eu queria chegar contigo, tá? Aqui tem os estados onde ela já está, e aí você pode vir aqui e pesquisar pelas cidades. Então você pode ver que aqui no Rio Grande do Sul nós temos em 4 cidades, tá? O que eu fiz? Eu pesquisei aqui por Porto Alegre, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai buscar um alinhamento de parâmetros. A gente vai buscar entender se de fato nessa estratégia de expansão dessa rede de usina de massas Pocket existe um padrão, ou existe dados importantes, esses dados demográficos e de geomarketing estão sendo considerados para abrir as suas novas lojas. Certo? Então aqui tem 3 endereços na cidade de Porto Alegre, tá? E o que eu fiz? Eu acessei a ferramenta de análise, a MapFry, e aí eu coloquei aqui em 3 abas diferentes cada um desses pontos, tá? E aí eu trago aqui algumas informações importantes que eu entendo que elas nos permitem ter uma noção se eles têm ou não um estudo, uma análise nesse sentido, Então, assim, existem parâmetros e dados importantes de geomarketing que essa franquia ou que essa franqueadora considera, beleza? Então eu vou começar aqui, Higienópolis, tá? É esse bairro aqui, é esse endereço aqui, tá? Então, Higienópolis aqui em Porto Alegre, tá? Eu venho aqui, eu pego esse endereço aqui e eu colo aqui nesse endereço e ele sai diretamente aqui onde que é esse endereço, beleza? Então, Higienópolis, tá? E aqui no mapa onde nós estamos, tá? Beleza. O que eu faço aqui em seguida? Eu quero, pensando assim, vamos lá.
Produto, tá? Esse produto, quem mais come massa? Quem mais busca essas refeições rápidas e que consome massa? Talvez consome massa sem muito peso na consciência. Vamos dizer que isso é uma opção mais jovens e jovens adultos são o público-alvo que tem mais aderência a esse produto, beleza? E aqui o que eu fiz? Aqui eu considerei uma análise que ela considera uma área de deslocamento para entrega com bicicleta, tá? Olha só, de 10 minutos. Então, entrega de bicicleta, 10 minutos dentro dessa área, beleza? Eu não considerei 15 minutos, eu considerei aqui 10 minutos, tá? Nessa nossa análise aqui. Então, em até 10 minutos dentro dessa área aqui, é possível fazer uma entrega do usina de massas Pocket, entregando ela quentinha ainda, beleza? O que mais eu analisei daí falando em dados de geomarketing aqui para a gente entender? Eu analisei população total, renda por domicílio, potencial de consumo, população por idade, fluxo de pessoas. E aqui eu tenho os outros endereços dentro desse mapa. Eu vou dar um zoom out aqui para você ver. Então aqui está o outro endereço que é no bairro Sarandi, tá? E aqui mais abaixo eu tenho o outro que é no bairro Tristeza, certo? Então aqui eu tenho os 3 endereços, tá? Onde tem os pontos hoje, atualmente aqui em Porto Alegre, do usina de massas Pocket, tá bom? Só para a gente ter uma noção, aqui eu também tenho o raio, a área de deslocamento. Opa, acho que esse aqui. Ó, área de deslocamento de 10 minutos de bicicleta, ela não interfere na área de deslocamento desse aqui. Então, beleza, tá? 10 minutos eu consigo atender essa região aqui e essa usina de massas consegue atender essa região aqui. A gente não compete muito nesse sentido. Beleza. População total. Qual é a população total de Higienópolis? Numa área de deslocamento de 10 minutos, nós temos uma população total de 45 mil pessoas. Tá? Como isso reflete nos outros pontos? Vamos olhar aqui. Ó, eu estou aqui no PIN do lado aqui e agora eu vou desbloquear. Ó, 40.490, 45.592. É um alinhamento de parâmetros que ele está muito próximo, né? Então, poxa, precisa ter dentro de um raio ou de uma área de deslocamento de 10 minutos, precisa ter mais ou menos, né, 40 a 45 mil pessoas. Beleza, isso é um parâmetro que está bem alinhado. Agora vamos olhar aqui eu estava com outro aberto. Vamos olhar aqui lá no bairro Tristeza, tá? Ele tem essa questão aqui de ele ser mais próximo do Rio Guaíba. Vamos ver aqui população total. Olha só que interessante, tá? Fica a dúvida. População total 26.360 já me leva a crer que não é um fator importante para esse negócio, por mais que normalmente esse sim é um fator importante para o negócio, o volume de pessoas que moram no entorno, tá? Então assim, aqui tem existe um alinhamento de parâmetros, mas esse ponto aqui ele está bem deslocado, né? O que pode ter levado a escolher esse lugar? Talvez não foi considerada a população total, né? Mas parece ser um dado importante e que é considerado, tá bom? Vamos adiante. Renda por domicílio. O que é renda por domicílio, Everton? É as classes sociais, quanto que em média essas classes sociais elas ganham, tá? Eu vou começar aqui do primeiro. Ó, o que a gente observa? A gente observa uma distribuição muito próxima. Então nós temos classe A 22%, classe B 27% e uma predominância da classe C 29%. De fato eu acho que o consumo maior ele está dentro desses dois espectros aqui, tendo uma predominância ainda de classe C, tá? Para esse tipo de produto. Então, beleza, tem essa fatia aqui, poderia ter mais. Vamos ver aqui, ó. Aqui já tem 40% de classe C, aqui nós temos 30%, tá? Então a classe C aqui ela está muito mais desenvolvida e nós temos uma participação muito maior da classe E. Aqui a classe E ela está muito menor, tá? Então me leva a crer que esse produto ele tem um foco maior de fato na classe C,
tá? Por mais que a classe B ela tenha uma fatia representativa considerável aqui, e sim, pode ser público consumidor, né? Eu entendo que o grande foco aqui desse produto ele seja a classe C. Vamos ver aqui nesse espectro como que tá essa divisão. Ó, aqui mais uma vez, ó, a classe C ela é predominante dentro dessa região. Nós temos aqui a classe A com um volume considerável e segundo maior novamente aqui é a classe B. Então ela está mais próxima desse recorte aqui. Ó. Se nós somarmos aqui dá basicamente 60%. Se nós somarmos aqui não dá 60%, mas dá 50 e pouquinho, tá? 54 por aí, tá? Então beleza, classe C, tá? Que tem um alinhamento de parâmetros importante, a gente entende que, poxa, não é um negócio para ele estar num bairro super caro. Não, o público-alvo dele é classe C. Então, um posicionamento onde tenha uma fatia maior próxima da minha loja para eu poder entregar, que são um público-alvo que vai pedir, faz mais sentido para o sucesso do meu negócio. Essas configurações no entorno, essas características populacionais no entorno. Vamos adiante. Ó, potencial de consumo. O que é isso daqui? Olha só o que eu fiz. Potencial de consumo. Aqui você consegue olhar por categoria e subcategoria. Então eu peguei a categoria de alimentação, subcategoria fora do domicílio. Everton, mas tu pode pedir um iFood. Sim, mas olha só. Não é comida que você foi no supermercado, trouxe para casa e preparou. Você está pedindo de fora, né, uma entrega, uma teleentrega. Então é basicamente isso, de fora da sua casa. Então qual é o montante disponível dentro dessas famílias para consumir fora de casa, ou pedir iFood, ou qualquer outro aplicativo. Então aqui nós temos 14 milhões, 15 milhões basicamente, tá? Porque aqui ele pega uma faixa de classe social que tem muito mais dinheiro, principalmente aqui. Essa região aqui, ó, é uma classe alta, tá? De Porto Alegre, beleza? Vamos ver aqui, ó. Potencial de consumo, eu fiz a mesma coisa, ó. Aqui ele reflete mais a classe C, o poder de consumo de classe C, ó. Aqui nós temos basicamente 7 milhões disponível para esse tipo de consumo. Então esse é um potencial alcançável para o negócio, tá? Isso é importante. E aqui nós temos, ó, 8 milhões 230. E aqui nós temos 7 milhões, tá? Eles estão bem próximos nesse sentido. Isso aqui reflete muito justamente a classe social. Então, quanto que essa classe social ela tem de grana disponível para isso, beleza? Então, beleza, aqui está coerente e ele faz parte desse alinhamento de parâmetros da classe C. Aqui ele destoou porque ele está pegando uma parte de bairros que tem maior poder aquisitivo. Isso é ruim? Não, né? A galera ali pode pedir também e tal, mas falando de foco do negócio, beleza, tem potencial. O que mais? População por idade. Lembra que eu falei que eu entendo que é jovens e jovens adultos? Para mim, isso aqui é o target desse tipo de comida, tá? Eu acho que pode ser que aqui os adultos eles façam esse tipo de pedido, mas é assim, bom, para a família, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que o potencial de maior saída rápida disso está entre jovens e jovens adultos. Então, como que é essa distribuição? Ela não é a maior distribuição. Aqui nós temos pessoas com maior representatividade de meia idade, tá? Se a gente pega aqui, por exemplo, público que vai pedir menos, talvez, nós temos, né, uma fatia muito maior nesse sentido. Ó, se a gente for somar aqui 7, 7, 14, 24, tá? 24 mil, tá? Que a gente, vamos dizer que não seria o público-alvo. E nós temos 12 mil que seria, né, o range de idade das pessoas que é o target, tá? 12 mil, 13 mil, beleza? Vamos ver como funciona aqui em Sarandi, tá? No bairro Sarandi, como que tá isso. Ó, aqui a gente vê de novo, a meia idade tem mais, tá? E aqui, ó, jovens e jovens adultos tá bem próximo, ó.
tá? Eu não sei se é isso, eu estou fazendo alinhamento de parâmetros conforme o produto. Então, eu acho que está dentro dessa faixa. Ó, tem um público alcançável aí de 12 mil, está bem próximo do que a gente está entendendo aqui nesse vídeo que é, beleza? Vamos ver aqui no Tristeza, tá? Ó, no Tristeza tem muito menos pessoas, a gente vai ter que fazer um cálculo aí de proporção, tá? Então, aqui nós temos 26 mil, mais ou menos. Aqui, de novo, nós temos uma participação muito maior de meia-idade, tá? Então, aqui 10, 13, 14, vamos dizer 14. E aqui nós temos 6 mil, 7 mil, basicamente. Ele está proporcional a esses outros, essas outras fatias aqui, por mais que ali a concentração de pessoas morando é menor. Aqui é um bairro que ele é mais residencial. Quando a gente vem mais aqui para cima, nesses outros dois pontos, tem muito mais prédios, por isso tem muito mais concentração na mesma região, beleza? O que mais? Fluxo de pessoas. Fluxo de pessoas eu acho que não é um fator muito relevante. Eu traria aqui também a análise de concorrentes. Hambúrguer e outras comidas rápidas, assim como a proposta do Pocket, para analisar o que tem de concorrente ali, beleza? Não precisa ser massa, pode ser um hambúrguer, pode ser uma pizza, pode ser outra coisa, né? Porque essas são refeições rápidas que ela vai depender de uma decisão. Pô, comi pizza semana passada, vamos pedir uma massa hoje. Esse tipo de coisa, tá? Ele tá junto ali, nesse tipo de pedido. Não tem aqui porque no momento não tinha essa camada de dados, tá? Estava sendo feita uma manutenção na ferramenta aqui, mas nessa ferramenta que eu utilizo tem essa possibilidade e eu iria trazer aqui para a gente fazer essa análise junto. Mas já temos muito dado aqui para a gente conversar e entender se isso é um fator determinante ou não. Então, como eu já comentei anteriormente, no meu entendimento, o fluxo de pessoas não é, até porque a loja, elas são lojas que ela tem um tamanho aí de 15, né, pelo menos 15 metros quadrados. Deixa eu ver onde que eu vi essa informação aqui. Ó, são lojas a partir de 15 metros quadrados. Então são lojas pequenas, que não precisa de muito volume, que ela precisa. Ó, aqui tá, ó. Não é para receber gente, é para fazer delivery mesmo, tá? A proposta é delivery. Então o fluxo de pessoas não é importante. E a gente vai ver aqui que basicamente esses pontos onde eles escolheram aqui, de fato, não tem muito fluxo, tá? De pessoas. O fluxo de pessoas, nesse sentido, ele está atrelado ao fluxo de pessoas que estão caminhando na região, tá? Não necessariamente elas estão de carro, mas elas que caminham aqui, tá? Curiosamente, aqui até no bairro Tristeza, onde tem mais pessoas que caminham nessa área aqui, tá? Então aqui é uma área mais próxima do Rio Guaíba, onde as pessoas vêm caminhar, vêm correr, vêm fazer outras atividades, e aqui por isso talvez tenha mais volume de pessoas caminhando do que nesses outros pontos aqui, certo? Então o que é importante você analisar? Se você quer abrir uma franquia, se você tem dúvida quanto a onde abrir, será que tem meu público, será que vai dar certo, será que não vai? Você precisa fazer uma análise de geomarketing, tá? A empresa que vai te oferecer a oportunidade de abrir, né, uma franquia, a franqueadora, a marca ela precisa ter as informações de público-alvo, etc. E todos esses parâmetros que são importantes para você conseguir escolher o ponto mais adequado, tá? Em tese, essas empresas deveriam também te ajudar com essas informações, de falar, ó, aqui tem todos os parâmetros necessários de público para a gente abrir um negócio de sucesso, beleza? Só que nem todas possuem, tá? Então, assim, o primeiro ponto, elas precisam saber quais são esses parâmetros, tá? Se eles não souberem os parâmetros e você quiser mesmo se aventurar, você talvez vai precisar fazer uma análise como essa que eu fiz, com mais dados, para entender e conseguir buscar esse elemento de parâmetros. Buscar daqui um pouco as lojas mais bem-sucedidas dentro da rede e entender aonde que elas estão posicionadas. Esses dados aqui eles nos ajudam a fazer isso, certo? Aqui, como tem poucas lojas, não vale nem a pena a gente pensar onde que está vendendo mais, porque até uma franquia que não faz muito tempo que, enfim, foi lançada, beleza? Então tem uma oportunidade, existe um alinhamento de parâmetro, o alinhamento de parâmetro mais
coerente e adequado que eu entendo são esses dois pontos aqui, que eles têm mais proximidade, tem dados aqui que eles são relevantes e que fazem sentido. Tem mais dados que a gente pode analisar aqui que vão nos ajudar a ter mais assertividade nessa análise, tem, tá? E devem ser feitos, mas por hora é isso. Aparentemente existe um elemento de parâmetros e a loja, né, a franqueadora, ela busca isso, né, dentro das oportunidades, ao menos dentro dessa análise onde a gente considerou 3 lojas dentro da capital de Porto Alegre. Tá? Não fiz análise dos outros lugares, mas é importante também entender e analisar dentro de outros contextos, certo? E se você precisa desse tipo de análise, você não sabe fazer, o lugar onde você quer abrir um novo negócio, você não tem certeza, eu tenho uma consultoria chamada GeoHacker Consulting, onde nós prestamos esse tipo de serviço. Nós podemos te auxiliar com esse tipo de análise para você ter mais segurança na hora de tomar a sua decisão de empreender, de abrir uma nova loja. Sai infinitamente mais barato do que você ter que fechar as portas do negócio. É gastar muito em abrir um negócio e ele não dá certo porque você não abriu ele no lugar mais adequado. E se você quiser aprender sobre isso que eu fiz aqui, que eu te mostrei, tem um curso também chamado GeoHacker, Descubra como transformar dados de geolocalização em dinheiro, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, e sinta-se à vontade aí para entrar nesse mundo, né, da monetização de mapas, beleza? Espero que você tenha gostado e nos vemos em um próximo. Até lá!